Olá, eu sou Humberto Katsumi Takata, sou de Rede de Computadores semestre 6. Esse vídeo vai ser sobre telefonia, evolução da telefonia celular. Sumário, introdução, capítulo 1. Aí no trabalho relacionado está escrito um detalhe, está dispensado. Sumário, capítulo 2, percursos metodológicos. Sumário, capítulo 3, análise e discussão de dados. 3. Rede de telefonia móvel. Considerações finais e referências. Introdução. Telefonia celular é a relação do telefone celular com a central de computação e controle. Surgiu nos Estados Unidos em 1947. O telefone celular é um aparelho de transmissão. É um aparelho de transmissão de frequências que permite comunicação de voz, envio de textos, imagens, fotos e vídeos, entre outros serviços. O calendário, agenda de telefone, calculadora, alarmes ficam fixos na memória celular. Os primeiros telefones celulares eram muito grandes e então era difícil de carregá-los na mão de um lugar para o outro. Capítulo 1. 1.1 Células de regiões. Município ou estado. Segundo a revista Super Interessante de 2009, na telefonia celular a voz é transformada em sinais elétricos analógicos que fazem caminhos em onda de rádio. Como as ondas viajam pelo ar, não tem necessidade de fio. O telefone celular tem esse nome porque as regiões de serviços foram divididas em áreas com o nome de células. Em cada uma das células tem uma estação rádio base formada por uma ou mais antenas que captam mensagens pelos aparelhos e também, se necessário, eram transmitidos para a central de computação e controle. Em cada uma das células é detectada uma estação rádio base. Texto. A ERB comunica com os telefones celulares por meio de radiofrequências. Pelos meios de computadores, a central é localizada pelas chamadas de destinatário. O raio das células varia de 1 km até 20 km, dependendo de cada situação. As células variam de tamanho por causa da quantidade de chamadas de um código com os relevos ou outros impedimentos na zona de rádio. É impossível utilizar um telefone móvel de um país para todos os outros países. Primeira geração. Os telefones celulares eram grandes, difíceis de carregar, ficar carregando na mão, era de capacidade baixíssima, era pobre de qualidade e a transmissão de voz não era muito boa. Segunda geração. Segunda geração. Até o ano de 1991, a telefonia celular era de classe analógica. Por causa da grande expansão de celulares, foi preciso usar um sistema digital para permitir acesso a muitos usuários. A TIA Telecommunication Industry Association, denominada de AMPS, conhecido como AMPS Digital, era um sistema digital que surgiu na segunda geração. Terceira geração. Essa geração desenvolveu boa condição de material multimídia, por exemplo, streaming de vídeos HD, redes sociais, vídeo ao vivo, troca de arquivo peer-to-peer e jogos online. As propriedades mais destacadas da terceira geração de redes foram a nova interface aérea com capacidade de oferecer
largura de faixas mais longas, maiores taxas de dados e mais acesso com compatibilidade a nível universal. O encontro de duas frequências é necessário. O encontro de duas frequências é necessário para um canal de rádio duplex. Como o espaço entre portadoras no montes é de 5 MHz, a largura de banda acessível para o FDD é de 12 diferentes canais duplex. Quarta geração. Quarta geração. Teve o LTE de banda larga que forneceu e ainda fornece muitos recursos com muita facilidade de opções de fixação e fornecimento de serviço. Tem totalmente base na troca de pacotes no IPv6. Texto. Por exemplo, o FDM, altas taxas de dados, retransmissões na camada de enlace, múltiplo input, múltiplo output, redução de latência, etc. Quinta geração. Segundo o InfoChannel 2020, a quinta geração, na quinta geração, a rede dará um salto tecnológico muito mais significativo do que nas transições de gerações anteriores, quando estiver completamente implantada. A vantagem em relação à chamada de vídeo nesses 2 anos é que conseguiram muito mais sucesso e importância nessa época de coronavírus. Nessa figura 3 mostra nessa figura 3 mostra que é possível é possível visualizar o avanço das tecnologias. É possível visualizar o avanço das gerações celulares. O objetivo é usar melhor as ondas de rádio, que permite que mais celulares possam ter acesso à telefonia móvel ao mesmo tempo. Essa figura mostra os dispositivos da quinta geração. Capítulo 2. Percurso metodológico, caracterização da pesquisa, enquanto objetivo. Quanto aos objetivos, é relacionado à pesquisa exploratória. Tá certo isso? Aprofundar o entendimento em telefonia celular, a fim de mostrar a sua evolução, destacando as diferenças entre as gerações 1G, 2G, 1G, 2G, 3G, 4G, 5G. Caracterização da pesquisa quanto ao delineamento. É relacionada quanto ao delineamento, é relacionada à pesquisa experimental. Um dos pontos fortes de uma pesquisa bibliográfica é que ela permite ao examinador estudar um conjunto de fenômenos mais amplo que aquele que ele poderia ter estudado diretamente. Procedimentos para coleta e análise de dados. Natureza da análise de dados. Da análise de dados. A pesquisa qualitativa visa trabalhar os dados com a busca de resultados, ou seja, esse modo de pesquisa compreende atividades ou uma investigação específica que permite que o pesquisador tenha contato direto e prolongado com o seu ambiente e a sua investigação. Os dados coletados nesse modo de pesquisa trazem muitas informações e
acontecimentos importantes e a preocupação com o processo é maior do que com o produto. Capítulo 3. Análise e discussão dos dados. 3. Rede de telefonia móvel. Tá certo? As gerações de aparelho diferenciam geralmente em 4 aspectos fundamentais: acesso via rádio, taxa de dados, largura de banda e tecnologias de comutação. Iniciou na segunda fase o acesso pelo rádio que era TDMA, FDMA. As normas de acesso que foi qualificado para o 3G foi o CDMA. Nas tecnologias sem fio da 4G estão incluídas as redes metropolitanas sem fio WMAN 802.16 e redes locais sem fio WLAN 802.11. Moussa menciona que a distinção mais importante das gerações modernas e técnicas aguardada para o 5G será fornecer transferências de uma taxa maior. Os requisitos são menor uso de bateria, vários caminhos de transição de dados ao mesmo tempo, transição de dados ao mesmo tempo, taxas de dados igualmente a 1 GB PS em movimento, com mais segurança, rádio cognitivo, melhor intelectivo, para a saúde de nós humanos não tornar-se prejudicial, taxas de tráfego mais econômico, por causa dos custos baixos de inclusão na infraestrutura. O rádio captura o espectro mais qualificado à disposição para responder às necessidades dos usuários e da condição dos serviços. Um sistema de contato móvel precisa ser de serviço de boa qualidade para uma enorme quantidade de usuários por um preço menor. São de 128 bits os endereços IPv6 e são 4 vezes mais elevados do que os 32 bits do IPv4. Neste local de IPv6 de 128 bits será separado em 4 pares. A finalidade da rede 5G é trocar a rede móvel hoje com apenas um padrão de rede no mundo todo, baseado no IPv6 que gerencia pacotes de dados, vídeos e vozes. O multi-homing cresceu popularmente porque tem disponibilidade o endereço IPv6 e porque aguenta mais protocolo multi-homing do que os endereços IPv4 tradicional. O usuário pode ser ao mesmo tempo conectado a muitas tecnologias acessíveis sem fio e pode atuar entre eles.
Essas tecnologias acessíveis podem ser 2.5G, 3G, 4G, 5G ou redes móveis, WPAN, Wi-Fi ou outras tecnologias acessíveis futuramente. Com o desempenho da MIMO, entrada múltipla, saída múltipla, o sistema fornece alta eficiência e confiança em uma rede sem fio. Este avanço é de muitas vantagens para a estação base, mas não para os usuários devido aos tamanhos e consumo de energia. Diversidades cooperativas podem ser realizadas de dois modos: ampliando e encaminhando. Nesse caso, a estação conclui. Neste caso, a estação consegue receber informações, ampliar e depois encaminhar sem precisar decifrar nada. Esse sistema é prestativo quando o nó relay tem pouco poder. A desvantagem deste sistema é que amplia o ruído no nó de transmissão, decifrando e encaminhando. Neste caso, a estação consegue receber informações, decifrar e depois encaminhar para a destinação. Pode acontecer também adicionamento de código de correção de erros no nó de relay. Isso só vai ser possível se a estação relay possuir capacidade suficiente. Nessa figura 4 mostra a relação dos dois celulares e a relação dos celulares com a estação base. O supernúcleo é baseado na plataforma IP. Todos os aplicadores de rede devem estar ligados a um supernúcleo de grande capacidade. Cada aplicação de engenharia tem seus padrões definidos e integram esses padrões por um processo sistemático lento. Uma arquitetura normal é importante para todas as aplicações de engenharia, porque regulariza o problema de conexão de internet, assim como as partes de comunicados. Redes IP flat foi a resposta para o 5G ficar acessível para todos os tipos de avanço. Nessa nova geração, o 5G de redes foi melhorada a transmissão de voz, vídeo e dados, usando substituições por pacote em vez de substituições por circuito. Cada telefone celular precisará reservar um IP com base conectada na rede em um seu endereço. Enquanto o Brasil entrava na conexão do celular 4G, outras partes mundiais já estavam entrando no 5G. Na Europa, China, Huawei já funcionava em seus laboratórios pesquisa para gerar um novo padrão acessível à internet. Previsto para ser lançado entre 2020 e 2030, o 5G teria capacidade 100 vezes mais de eficiência que qualquer outra conexão móvel do 4G e com uma velocidade prevista de 10 GB por segundo. Um dos avanços pesquisados pela Huawei para tornar essa capacidade 100 vezes maior possível foi a Cloud Run, que é de rede de acesso pela rádio baseado na nuvem. Na Coreia do Sul, para a inclusão do avanço tecnológico, os políticos fizeram parceria com a indústria coreana LG,
operadoras de central de telefones locais e com a indústria coreana Samsung, que fizeram avaliações preliminares com expansões em maio de 2013. A Universidade Federal do Ceará e a indústria sueca Ericsson empenharam-se no avanço tecnológico do 5G no Brasil. Essa parceria é voltada para análise de faixas de espectro inéditas, denominadas ondas milimétricas, onde existe sistema com alta densidade de antenas e também comunicações. Em 2015, no Brasil, o modo analógico de TV usava o espectro eletromagnético na potência de 700 MHz, que era o padrão acolhido em quase todo o mundo para o avanço tecnológico LTE avançado. Nesse quadro 4 mostra as datas de lançamentos das gerações dos telefones celulares. Considerações finais. Este trabalho teve por objetivo distinguir os conceitos e estudar o desempenho da 5G no Brasil e no mundo. O telefone celular foi uma das tecnologias que mais evoluiu nessas décadas. Em muitos países, a quinta geração já foram introduzidas. Com referência à quinta geração, temos a primeira e a segunda pergunta de pesquisa. A quinta geração está preparada para um lote de usuários para a próxima década? 2. Quais avanços tecnológicos fará parte da seguinte geração de telefonia celular? Os desafios serão elevados e exigirão muito trabalho, tecnologia inovada e criatividade para conseguir oferecer toda a ajuda necessária aos bilhões de usuários. Esse trabalho de hoje cria oportunidades para futuras análises para este tema, dando importância para essa evolução de telefone móvel no mundo todo. Referências, minha foto. Obrigado, fim!